Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 16 de março, estamos recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos, 2 professores e 2 integrantes da mesa diretora do Legislativo. O vereador Kenny Mendes, do DEM, Democratas, ele que é o primeiro vice-presidente da Câmara, e o vereador Igor Martins de Mello, ele que é o segundo vice-presidente da Câmara, vereador do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, fora Dilma reúne 210 mil em São Paulo e multidões no país. O estado de São Paulo, manifestação contra Dilma é a maior desde a direta já. Em A Tribuna, 11 mil saem às ruas na região. No Boc News, mercado imobiliário à espera de compradores. Santa Portal, pelo menos 10 mil pessoas protestam nas ruas de Santos contra a corrupção. G1 Santos e região, manifestação contra Dilma reúne mais de 10 mil em Santos. E no portal da UOL, resposta de Dilma aos atos inclui pacote anticorrupção e mudanças no Ministério. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E milhões de brasileiros foram às ruas ontem para protestar contra o governo federal, contra o PT, contra a presidente Dilma, tendo como pano de fundo a corrupção que campeia, que graça no país. Foi uma manifestação impressionante, uma manifestação legítima, pacífica, ordeira e que reuniu toda a insatisfação, o descontentamento da população brasileira com a política econômica, com a corrupção no país, com os rumos do Brasil, especialmente neste segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Em Santos, a manifestação também foi muito representativa, muito significativa, uma manifestação de pessoas com famílias, com crianças, idosos, sem manipulação partidária ou manipulação sindical, como aconteceu na última sexta-feira, no ato em favor da presidente Dilma Rousseff. O que se viu ontem foi uma manifestação do povo brasileiro. E a se lamentar a declaração infeliz do ministro, do secretário-geral da Presidência da República, ministro Miguel Rossetto, que depois das manifestações foi à televisão para dizer, entre outras coisas, que os manifestantes haviam votado no candidato opositor da presidente Dilma. Como se isso fosse importante, como se esse argumento fosse relevante para um ministro de Estado que deveria estar preocupado com as questões mais sérias do país, fundamentais do país, e não saber se quem estava na passeata votou neste ou naquele. E mesmo que esse argumento fosse verdadeiro, e os eleitores que participaram ontem das manifestações, os milhões de brasileiros que foram à rua tivessem votado em Aécio Neves, isso não tem a menor importância. É como se essas pessoas não fossem cidadãos, não fossem brasileiros e não merecessem qualquer consideração. O que se viu ontem da parte do ministro Miguel Rossetto foi simplesmente uma declaração de um militante, como se estivesse numa assembleia do PT. No programa de hoje nós vamos falar, é evidente, sobre esse tema, os nossos convidados vão avaliar as manifestações de ontem, mas vamos falar também de questões municipais relativas ao Legislativo Santista. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens e período de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 22 e 31 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com 10 minutos de demora. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Chico?
Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar os vereadores Kenny Mendes, do DEM, e Igor Martins, do PSB. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. forma de estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Semana da Conciliação Trabalhista. Estender a mão é um gesto que pode ser feito a qualquer momento. Conciliar também. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 16 de março, recebendo hoje, com muito prazer, dois vereadores da Câmara Municipal, ambos professores e também integrantes da mesa diretora do Legislativo. O vereador Kenny Mendes, do DEM, que é o primeiro vice da Câmara de Santos, e o vereador Igor Martins de Mello, que é do PSB, e o segundo vice. E nós vamos começar conversando, senhores, a respeito das manifestações de ontem, nem poderia ser diferente, dado a importância dessa manifestação cívica, pacífica, ordeira, como já dissemos, e que realmente mobilizou todo o país. Eu gostaria da avaliação dos senhores, começando pelo professor Kenny. Professor Kenny, como é que o senhor viu a manifestação de ontem aqui na região e em todo o Brasil? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Igor. Olha, eu vi com muito entusiasmo, né, e até alegria, porque isso demonstra que a população está ganhando consciência política, isso é que é importante, né? Eu acho que é o sonho de qualquer político, qualquer vereador, deputado, prefeito, de você ter um eleitor consciente, claro, né, para qualificar também os quadros do Legislativo Brasil afora. E eu vi com muito bons olhos, sim, eu acho que foi um ato histórico, sim, né, até pelos números, como também você vê todas as gerações, né? Desde o avô com o pai com o filho, você vê ali 3 gerações caminhando ali, às vezes até 4, conforme a idade, e foi uma coisa muito marcante. Eu acho que foi uma nova página que nós estamos escrevendo na história do nosso país. E não tivemos qualquer problema, qualquer conflito, também foi outra coisa que deve ser destacada na manifestação de ontem, não, vereador? Bom dia, obrigado pela presença, vereador Igor. Bom dia, Chico, bom dia, Kenny, bom dia, Cris, bom dia aos telespectadores. Eu também vou na esteira do Kenny, eu também vejo com bons olhos, é um momento em que a sociedade vai cada vez mais se afirmando, mostrando às elites que ela não está adormecida, que ela tem consciência sim, que ela sabe mostrar civismo na hora que necessita, né? Ela mostrou uma organização, né, apartidária, uma organização de movimento de massa interessante. Como você bem frisou, não houve nenhum tipo de confusão, conflito, briga, distúrbio, quebradeira, invasão. Então a ideia era mostrar para o governo federal, principalmente para
para aqueles do PT que comandam o país, que eles estão, obviamente, no caminho errado, que eles não têm uma política econômica clara, que eles não atendem aos anseios daqueles que trabalham, daqueles que produzem e da população de um modo geral. Claro. Foi uma resposta histórica. O Brasil lentamente vai amadurecendo do seu jeito, a lá Brasil, a gente vai crescendo sem nenhum tipo aí de problemas maiores. O vereador Igor abordou uma questão importante, que é a questão da política econômica do país, hoje completamente sem rumo. E estamos enfrentando, vereador Kenny, um ano muito difícil do ponto de vista econômico. 2015 será, sem dúvida nenhuma, um ano de muitos sacrifícios. Nós já temos aí tarifaços, aumento de combustível, da energia elétrica, inflação galopante, porque só quem frequenta supermercado, quem vai à feira, sabe o que significa isso, um aumento de 100% nos produtos básicos, da cesta básica. Enfim, essa é a realidade hoje do país. Diante dessa dificuldade, diante desse ano que se mostra como um ano muito difícil, professor Kenny, o que o senhor acha que deve ser feito em termos de política econômica, especialmente aqui numa cidade como a nossa, uma cidade que também tem diversas obras já encaminhadas, já planejadas, mas que dependem, evidentemente, de recursos federais, recursos que vêm sendo contingenciados. Como agir diante dessa realidade? Olha, aqui na região é até preocupante, né? O tal pré-sal, que beneficiaria tanto a nossa região, acabou não acontecendo. As 3 torres que a Petrobras prometeu construir na cidade agora já estão considerando apenas uma delas. E os investimentos, o coração da nossa cidade é o nosso porto. Mas já foi anunciado que haverá de 30% a 50% menos de investimento este ano no setor portuário. Então isso é muito preocupante. O governo, durante a campanha eleitoral, dizia que não havia crise nenhuma, que tudo estava bem. Semanas após a eleição já tomou medidas impopulares, mas também por sua própria culpa, aumento na conta de energia, aumento nos combustíveis, agora um reajuste no imposto de renda e o pior de tudo ainda, vai atacar justamente a classe que recebe menos, né? A menor fatia com a taxa financeira abusiva, né? Os juros abusivos também. Então, e ele não dá exemplos, isso é que é o pior. Não extingue nenhum ministério, nada. Faz a campanha dizendo que Brasil, a pátria educadora, e nós temos aqui alunos universitários que estão desde dezembro do ano passado sem pagar a mensalidade, porque o recurso do FIES não foi transferido, né? Então tem alunos cursando universidade que nem matriculados estão, não puderam pagar a rematrícula. Então essa é a realidade hoje do Brasil. É a realidade. É por isso atual que as pessoas vão para a rua, eles não entendem isso, viu, professor Igor? Não entendem, acham que é coisa da eleição, enfim, quando não tem nada a ver. Aliás, o professor Kenny tocou num assunto também muito importante, vereador Igor, que é a questão da educação. A presidente Dilma, no seu discurso de posse, no segundo mandato, ela frisou um novo slogan para o país. Brasil, pátria educadora. 2 dias depois, ela corta 7 bilhões do orçamento da educação. Ou seja, como é que se explica isso, professor Igor? O senhor que é professor, que lida, professor da rede pública. A área de história é interessante porque ela mostra que são os exemplos cíclicos, né? O Estado sempre transfere para a sociedade os seus fracassos, suas incompetências, por meio de impostos ou por meio de alguma política enganosa, por algum discurso aí maquiado. O Kenny frisou bem, né, uma política econômica confusa, recessiva, e a soberba é que me irrita. Né? Há uns anos atrás, quando o Brasil não vivia a crise, a Europa e a América do Norte estavam lá nos seus momentos mais tensos, o Brasil apareceu com ar doutoral. Uma marolinha. Fomos ensinar aos europeus e ao norte-americano como sair dessa situação. Invista. Aí quando chegou a crise na gente, quando nós somos a vítima, ela faz exatamente a cartilha ortodoxa. Claro. Né? Enxuga lá os investimentos, corta aquelas políticas sociais que dá para ser cortada, aumenta o imposto, quer dizer, uma coisa historicamente clássica de governos que não sabem o que fazer e apelam para essas medidas, né, absurdas. Em relação à educação, eu não aguento mais ver propaganda
de estatística falsa, de que o país é uma maravilha, que o ensino básico, o médio, superior caminha a passos largos para se tornar uma realidade internacional. Isso é bobagem. O FIES, que foi uma das conquistas interessantes desse governo, ela já está se mostrando sem fôlego. Né? Eles não tinham uma previsão, não tinham um contingenciamento para esse gasto. Então, quer dizer, não corta na carne, como falou bem o Kenny. Não enxuga ministérios, não demite pessoas, não gasta menos, não, transfere para o povo. Infelizmente é dessa forma. E assim caminhamos. Quer dizer, sem dinheiro na educação, sem recursos para o FIES, sem recursos para o Pronatec, que foi a palavra mais usada na campanha, era um carro-chefe da campanha da presidente Dilma, hoje também enfrentando dificuldades no recurso. O próprio ministro da Educação, Cid Gomes, de notória especialização na área da educação, né? Pelo que se vê, parece que até o Ceará é a maior referência educacional do país, porque é a única explicação para ele ter sido nomeado, a não ser a explicação política, né? E não é à toa que ele já assumiu para defender o governo, já se referiu ao Congresso como 400 achacadores, e agora foi chamado ao Congresso, aí ficou doente, para não depor. Enfim, é assim que caminhamos, Kenny. Verdade. Você vê perspectivas, pelo menos a curto prazo, Kenny? Não, a não ser que nas próximas semanas, nos próximos meses, essa manifestação de ontem comece a dar resultados práticos, né? Onde os congressistas, os senadores, deputados comecem a realmente pensar numa solução, seja ela por impeachment, seja ela por talvez votar de forma diferente do que a doutrinação do governo indica, né? Eu não vejo uma solução a curto prazo, não. Inclusive, o Cid Gomes, o atual ministro da Educação, é o autor daquela famosa frase, né, que professor não tem que trabalhar por dinheiro e sim por amor, né? Ele é o autor, que até tentaram colocar como de autoria do Geraldo Alckmin, mas não é em verdade, né? Ele é o autor dessa famosa frase, né? Então por aí você já vê o exemplo. Imagina, hein, professor Ligo? Não, essa coisa do sacerdócio na docência tem que acabar, né? Acabar, né? É um profissional vive, né? Qualquer, o professor tem que viver, precisa de recursos e tal. Em relação ao que o Kenny falou, eu também não tenho muita esperança, expectativa para curto Aliás, prazo. acho que num curtíssimo prazo inverteu-se uma relação de forças, porque até então a presidente sempre teve uma ampla base no Congresso, poderia, mesmo agora perdendo um pouquinho para o PMDB, ainda tinha o controle da situação, podia negociar. Agora não, agora ela ficou refém, né? Totalmente. Agora, pelo menos nos primeiros dias, né, como foi a de 2013, né, nos primeiros momentos, ela reagiu conforme, né, o calor das ruas, a reverberação que teve no Congresso. Agora ela está ficando cada vez mais frágil. Né? Ela vai ter que fazer concessões perigosas, ela vai ter que perder espaço, e aí eu fico com medo. Entra o pior, né? Sai a Dilma, entra quem? A sorte do PT é que não há, do outro lado, uma liderança legítima, forte, nacional. O Aécio ainda não é aquele cara que a gente espera. Então, há um pouco de sorte aí do PT, que não tem do outro lado uma liderança capaz de enfrentá-la de uma maneira eleitoral, de uma maneira republicana clara. Então, enquanto não aparecer essa figura, o PT ainda respira por aparelhos, mas respira. Agora, ontem, os dois ministros que foram representar o governo, que foram escalados para enfrentar a entrevista coletiva após as manifestações, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o secretário-geral da Presidência, Miguel Rosseto, entre outros argumentos, também disseram que agora irá ao Congresso Nacional, professor Kenny, um pacote anticorrupção. Aliás, já está sendo prometido há muito tempo e até agora não se viu nada disso, né? Mas, de qualquer maneira, um pacote anticorrupção e também a reforma política, que já em 2013, nas jornadas de junho de 2013, também o governo já prometia a reforma política, que acabou não acontecendo. Será que vai desta vez, vereador? Não, eu não acredito. E ainda mais o governo enviar um pacote anticorrupção, se é ele próprio que pratica essa corrupção, é a mesma coisa que colocar
a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Ou ditar para as galinhas onde é que ela deve colocar os ovos, né? É um absurdo. E a mesma coisa, como você mesmo citou, Chico, em 2013, após aquele grande movimento, não tão grande como o de ontem, mas também significativo, né? Dos 20 centavos, prometeram exatamente as mesmas coisas. Então, do lado de lá eu não vejo solução, eu vejo solução do lado de cá, o eleitor ganhando consciência, demonstrando a sua insatisfação. Eu acho que isso trará resultados práticos nas próximas eleições, já a começar do ano que vem. Sim. Eu acho que o município começará a prestar mais atenção nos seus candidatos e não simplesmente votar porque é amigo do amigo. Sim. Eu acho que ele vai fazer uma análise crítica muito maior a partir de agora, com os vereadores, com os prefeitos, depois futuramente com os deputados, governadores e, se Deus quiser, também presidência. Tomara. Tomara. Acredita na reforma política agora, professor Igor? Não. Reforma, como tem que ser feita, não. Né? A começar pelo financiamento, a começar pelo sistema de voto, a começar pela representação, que seria, digamos, o que o governo deveria fazer, mas não vai fazer. Não vai fazer porque toda a Câmara, ou pelo menos boa parte dela, também não se interessa por mudanças, porque eles são beneficiados. Né? Querer que esse legislativo realize a reforma dos sonhos, aí é um pouco de ingenuidade da sociedade civil. Mas é óbvio que devagarinho, do nosso jeito, né? Uma semente vai plantada ali. Uma mudança aqui, ali, outra ali e tal, pode ser. Mini reformas, que talvez ela faça, mas a maioria delas estéreis ou inócuas, mais para fazer espuma, mais para a sociedade se sentir um pouco prestigiada. Então, acho que reforma política não. E em relação às próximas eleições, eu queria ter a esperança do Kenny, eu queria ter a esperança, né, de que o eleitor vá realmente se conscientizar, vá acompanhar os nossos trabalhos, seja o meu, do Kenny, de qualquer colega, né, acompanhar os deputados estaduais e principalmente federal e senador. Por quê? Porque o sistema de campanha ainda é o mesmo, o sistema de aliciamento ainda é o mesmo e muita gente acaba se vendendo, né, por uma cesta básica, por um tipo de benefício, por um assistencialismo. Então, aquele que nos ouve, eu gostaria de ter essa esperança que você possa votar com mais critério. Falando em reforma política, vereadores, há uma proposta já tramitando no Senado da República, do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, no sentido de já estabelecer o voto distrital na eleição do ano que vem. A eleição para a Câmara Municipal em 90 cidades brasileiras, que seriam as 90 cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, nessas cidades, haveria uma experiência com relação ao voto distrital para as câmaras municipais. Santos, evidentemente, estaria enquadrada dentro dessas 90 cidades e teríamos, se esse projeto for adiante, teríamos então, vereador Kenny, uma votação distrital para vereador em Santos. Como é que o senhor vê essa possibilidade? São 21 vereadores, teríamos a cidade transformada em 21 distritos, ou cada uma das zonas eleitorais de Santos elegeria 7 vereadores, enfim. Como é que o senhor vê? O senhor é a favor dessa ideia ou não? Não, sou completamente contra, eu acho que é uma aberração. O distritão, sim, isso seria justo, que seriam os 21 mais votados representarem a população, como seja, a população imagina. Transformar a eleição proporcional em eleição majoritária. Sim, agora o distrital, você é eleito para representar a cidade de Santos. Imagina o prefeito vai inaugurar os estivadores, eu não vou, lá não é minha área, alguém foi mal atendido no PS, não, chama o vereador tal, que é ele que toma conta lá. Isso é a mesma coisa que você dividir a cidade por ter mini prefeitos, né? Você tem um prefeito de cada bairro. Você não está lá para trabalhar apenas por alguns quarteirões, você está lá para ver investimentos na saúde, na educação, no transporte público. Imagina, você vai fazer uma queixa no transporte público, por exemplo, vamos fazer de conta, o Igor é o vereador da Ponta da Praia, eu sou o vereador da Zona Noroeste, vamos supor. E aí a linha sai da Zona Noroeste até a Ponta da Praia, está tendo problemas. Com qual dos dois vereadores você vai reclamar? Se ela passa metade do seu trajeto na linha do Igor, metade na minha área, vamos dizer assim. Então, isso é uma aberração. Eu acho que isso são políticos que
tenha os seus nichos, né, aqueles famosos políticos que têm aqueles seus nichos eleitorais e não querem outros candidatos dessa mesma área. Um dos argumentos daqueles que defendem essa tese é o barateamento das campanhas, vereador Igor. Como é que você vê essa? Então, é uma discussão ainda, digamos, engatinhando, né? Eu não entendo muito bem essa engenharia eleitoral no município. Concordo em parte sim com o que o Kenny fala, ficaria um negócio tanto quanto confuso, né? Se você teria realmente um vereador muito forte numa determinada região, muito fraco na outra, se isso inviabilizaria algum tipo de ação dele. Então eu ainda não entendo e não compreendo essa engenharia na esfera municipal. Porém, na área nacional, eu acho interessante. Eu acho interessante que haja, sim, um tipo de regionalismo, que haja algum tipo de divisão, não só para a questão do barateamento, mas como a identificação daquele candidato com aquela região. Porque há muitas invasões oportunistas. Candidatos que aparecem aqui, bancam um determinado comitê, ganham 2 ou 3 lideranças, investem de uma maneira maciça, acabam tendo votação expressiva e nunca aparecem. E não tem nenhum comprometimento com a região. Então, na esfera federal, eu até que na municipal, eu confesso que eu ainda estou meio confuso. Vai ser debatido em mais profundidade essa questão, essa proposta do senador Serra. Peço a licença dos senhores, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Pátria Educadora se faz com mais oportunidade de acesso à educação. O Enem é o principal caminho de oportunidades para ingressar em uma faculdade. Por isso, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública para ouvir professores, diretores, alunos e toda a sociedade, para que apresentem sugestões de como aprimorar o Enem. Acesse o site até o dia 17 de março e dê sua opinião para juntos construirmos uma educação melhor. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 16 de março, e recebendo hoje com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. O professor Kenny Mendes, do DEM, Democratas, que é o primeiro vice-presidente da Câmara de Santos, e o vereador, professor também Igor Martins de Mello, do PSB, que é o segundo vice-presidente da Câmara de Santos. Eu gostaria de falar com os senhores agora a respeito do Legislativo Santista. Há alguns temas polêmicos hoje que fazem parte da pauta da nossa Câmara Municipal, vereador Kenny, vereador Igor. Uma delas diz respeito a uma proposta que teria partido da mesa diretora, os senhores fazem parte da mesa diretora, com relação à contratação de 21 assessores comissionados de livre provimento pela Câmara, todos com formação em jornalismo, para que cada um desses contratados atendesse a um vereador dos 21 vereadores do Legislativo. Há uma reação da população, o que se observa por cartas em jornal, as pessoas criticando, reclamando, enfim. Como é que os senhores veem essa proposta? O senhor, vereador Kenny, é a favor, apoiaria essa proposta de contratação? Não, agora no momento não. E na realidade, eu acho que foi mal interpretado até pelos jornais. Não há nenhum projeto de lei concreto em cima disso. Foi uma consulta que um dos vereadores fez na mesa diretora e o presidente da mesa diretora, o presidente da Câmara, ele é obrigado a analisar todos os pedidos, independente de quais são.
E ele deu apenas a sua versão, que iria estudar, como ele fala, para qualquer proposta que é apresentada. Né? Mas não há nada de concreto em cima disso. Vereador Igor, inclusive o estudo que a Câmara está fazendo indicaria que haveria um gasto de mais de R$1 milhão por ano. De 1 milhão e 100 se os contratados fossem de nível C3, até 1 milhão e 600 se os contratados fossem de nível C2. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Kenny falou. Não é o momento para isso, foi apenas uma consulta vinda aí do plenário, e o Marcos, como é um presidente democrático, aberto, ele vai ouvir. Né? É óbvio que a imprensa, sabendo, vai atrás. O que se tem de concreto em relação à contratação é para a futura TV aberta da Câmara, da TV Legislativa. Aí haveria contratação, mas não de 21 jornalistas. Seriam profissionais das mais variadas áreas, sei lá, meia dúzia de jornalistas, produtores, técnicos, câmeras, enfim, pessoas que pudessem dar maior transparência aos nossos trabalhos, maior patrulhamento da sociedade em relação ao que faz o vereador, mas, como bem frisou o Kenny, isso foi uma consulta de um vereador ao presidente da Câmara, nem passou pela mesa, isso foi direto. Não é uma proposta da mesa, portanto. Não, foi ao contrário, é do plenário para a mesa, mas direto ao presidente, uma consulta pessoal. A imprensa soube, foi atrás, ele comentou, mas nada que vai acontecer de concreto, não tem nem projeto, nem pedido, nem nada. Muito bem. Falando em gastos, vereadores, estamos num ano, como se sabe, já dissemos, de contingenciamento de recursos, isso vale para o país inteiro. Né? Diante disso, o presidente Marcos assumiu com uma plataforma eleitoral importante com relação, por exemplo, à construção do arquivo da Câmara, a Câmara de fato precisa de um arquivo, já que paga aluguel, não é isso? E também da instalação, a implementação e, finalmente, da TV aberta, da TV legislativa, que é outra reivindicação antiga, não só dos vereadores, mas da população de modo geral. Neste ano, particularmente, vereador Kenny, de contingenciamento, dificuldades de economia, o senhor acredita que esses projetos podem e devem ser viabilizados? Podem, até para economizar recursos também. Como você mesmo citou, Chico, nós temos um gasto significativo mensalmente, não só para o aluguel do arquivo municipal, que é importantíssimo, toda a história da cidade está ali, todos os documentos mais importantes da história da nossa cidade estão ali. E também o gasto que nós temos até para preservação, né? Nós tivemos há alguns anos atrás, eu ainda não era vereador, mas nem o professor Igor, mas também tivemos uma invasão do arquivo municipal, né? Houve certo vandalismo, estragaram alguns documentos, molharam, né? Então é importantíssimo. E questão da TV legislativa até para dar mais transparência, como nós falamos tanto no primeiro bloco, né, da conscientização da população brasileira. Isso, obviamente, a nível municipal também é necessário. A população precisa saber o que um vereador faz para que possa cobrá-lo corretamente, né? Claro. É comum as pessoas me procurarem pedindo um policial no bairro dele, na rua dele, sem saber que nem o vereador e nem o prefeito tem competência para isso, né? A segurança é de responsabilidade do governador, do governo do estado, né? Sim. Então a população precisa se informar cada vez mais. E uma população informada também será uma população mais crítica, saberá cobrar corretamente. E também até por conta da eleição, votar corretamente com consciência. O senhor vê alguma dificuldade para a implementação desses projetos, vereador Igor, diante das dificuldades econômicas do país? Não. A questão é sempre aquela desinformação. A boa parte da sociedade civil não tem noção do que faz um vereador, não tem noção do que é um poder legislativo, acaba caindo naquela vala comum, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, confundem o legislativo federal, que tem superpoderes, com o legislativo municipal, que tem poderes muito limitados. A gente quase não pode legislar, a gente tem uma obrigação mais de fiscalizar o executivo do que legislar, só que a gente acaba virando uma espécie de vetor de comunicação da sociedade que se sente desamparada com o poder público e acaba, como bem frisou o Kenny, vindo parar nossas mãos funções que não são nossas, de poda, de tampar buraco, de arrumar emprego, de pagar conta, sabe? Como se nós fôssemos alguma coisa assim extraordinária. Não somos, nós não temos nada. O pessoal pensa que
que o vereador tem carro, que tem 15 assessores, que ganha 1 milhão por mês. Ganha nada. Se você for lá, você vai sentir até pena da estrutura que a gente tem. O gabinete, ele é simplérrimo. E é a única Câmara que tem 2 sessões por semana. Não temos nenhuma verba extra. Audiências públicas diversas. Audiências diversas. A população não vai. Também tem essa. Aí eu faço crítica a quem nos assiste e à sociedade. Participe. Cobre fisicamente da gente. Vá lá, assista, veja quem é quem faz, quem não faz. Agora a TV aberta não vai ajudar nesse sentido? Vai ajudar. Só espero que, pelo menos na poltrona, o sujeito acompanhe o que a gente faz. E se ele for convocado, né, eu acho que pode contribuir muito, né? Participar mais, né, Pianinho? Com certeza. E como bem citou o Igor, a Câmara de Santos não só é a mais enxuta da Baixada Santista, como é uma das mais enxutas do Brasil, mais econômicas do Brasil. Nós temos 2, como bem citou o Igor, 2 sessões semanais. Nem impressora colorida nós temos, você quer saber? A nossa impressora é preta e branca, né? Se a gente quiser alguma cópia colorida, a gente tem que ir fora da Câmara de Santos. Nós não temos verba de gabinete, nós não temos 13º, nós não recebemos férias, nós não temos motorista. Enquanto, por exemplo, se a gente pega a cidade ao lado, Guarujá tem 7 assessores, nós temos 3 assessores apenas. E, como bem citou o Igor, é a Câmara mais enxuta e ativa, né? E ativa da região e uma das mais enxutas do Brasil. E que tem agora, recentemente, de pouquíssimo tempo para cá, que tem a sede própria, porque antes nem sede tinha, exato. Sem desmerecer nenhuma outra, claro, a gente trabalha bastante. Acredito que as outras também produzam, cada uma tem a sua realidade, mas o santista, o munícipe, pode se sentir um tanto quanto confortável nessa questão de gastos aqui do Legislativo. O Legislativo de Santos devolve. É o único legislativo que devolve 14 milhões, 10 milhões, 16. Entendeu? 16. Quer dizer, ele devolve ao executivo. Então existe uma espécie de fama injusta com relação ao legislativo de Santos. Não somos marajás, não fica achando que a gente tem um vidão. Eu trabalho todas as manhãs, eu dou aula. Exceção hoje, que eu vi o programa, todas as manhãs eu dou aula. Dou aula também. Kenny é professor, dá aula todas as noites. Quase todos, né? Tem exceções. Sim. Enfim, a gente vive a realidade de todo brasileiro. Tem que pagar conta, é tudo muito controlado. Então é isso. Eu acho que os investimentos que o Marcos pretende fazer são investimentos, não despesa, porque vai desonerar, né, os cofres da Câmara. Você vai criar um arquivo próprio, ele pode ser muito mais seguro, muito mais inteligente, né? Ele pode ser informatizado, ele pode ser moderno. E à disposição da população. Claro. O que é fundamental. Um outro tema polêmico que envolve a Câmara de Santos, recente, foi a questão da gratuidade no transporte coletivo a partir de 60 anos de idade. Como se sabe, essa permissão é a partir de 65 anos de idade, mas o Estatuto do Idoso fala em 60 anos. E por essa razão, diversos vereadores apresentaram projetos nesse sentido. Um deles, o vereador Igor Martins. Estou certo na minha avaliação? Certíssimo. O vereador Igor e outros vereadores também apresentaram projetos similares. Me parece que os vereadores Sadal Nakai e Antônio Carlos Banha Joaquim, é isso? Isso. Os 3 vereadores. Esses projetos foram anexados e votados pela Câmara de Santos e aprovados, apesar de pareceres contrários da Comissão de Justiça, que entendeu que essas medidas, essas propostas eram inconstitucionais. Apesar do parecer contrário da Comissão de Justiça, o plenário, de forma soberana, entendeu de aprovar essa medida e, portanto, o projeto foi aprovado para a satisfação daqueles que têm mais de 60 anos e não chegaram ainda aos 65. Muito bem. O projeto foi ao prefeito, o prefeito não sancionou o projeto e, ao contrário, vetou o projeto e encaminhou o veto à Câmara de Santos. E a Câmara de Santos examinou, então, este veto do prefeito. E aí resolveu apoiar o veto do prefeito. Ou seja, nós tivemos situações em que os autores do projeto votaram contra os próprios projetos de autoria. Por que isso aconteceu, vereador Igor? Pois é, deixa eu dividir bem a questão aí. Foi uma derrota. Às vezes você perde politicamente, não tem outra justificativa assim eu me senti um pouco mal, mas eu entendo o prefeito. O que aconteceu? O Banha foi o primeiro a colocar o projeto de lei. Todos os outros vão atrás.
Sim. Então, o que cabeçou foi a questão do subsídio ao transporte público. O meu era da gratuidade, já vir a gratuidade dado pela permissionária, pela nova empresa, ou se continua a mesma, que vai, né, ter aí mais uns 7 anos de contrato. Então a ideia era essa, a minha. A que foi votada foi do subsídio. Antes da votação do veto do prefeito, o prefeito me chamou e tentou explicar por que ele vetou. A explicação me pareceu plausível. Ele até entende, ele vê com bons olhos a gratuidade, só que ele entendeu assim: eu não posso usar os subsídios do IPVA que vocês aprovaram o ano passado de maneira imediata. Teria que tirar de alguma conta pública para poder injetar, para poder dar essa gratuidade, porque não existe Papai Noel. Se é subsídio, o que é o subsídio? É uma ajuda de custo oficial. É o prefeito que vai bancar a tua gratuidade. Então ele tira de um lugar, põe para outro. Então alguma conta pública vai ser prejudicada. Então ele não poderia fazer isso por questão de responsabilidade fiscal e por questão de administrar a cidade como um todo. Me entendeu ainda que não era o momento, que não havia caixa para isso, que não poderia mudar o edital, porque o edital já está em andamento, não poderia obrigar a nova empresa a conceder a gratuidade. Então, essas justificativas me fizeram votar a favor da tese dele. Me doeu, claro que me doeu, porque eu sou um dos pais. Pareceu contraditório. O senhor é autor do projeto e votou contra a ideia que o senhor apresentou. É como se quisesse que um filho não nascesse. Pois é. O vereador Kenny vai comentar essa questão da gratuidade no transporte coletivo, mas no próximo bloco, vereador. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com os vereadores Kenny Mendes e Igor Martins de Mello. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 16 de março, recebendo hoje dois vereadores da Câmara de Santos, Kenny Mendes, do DEM, e Igor Martins, do PSB. Vereador Kenny, gostaria de ouvi-lo agora a respeito da gratuidade do transporte, que acabou sendo vetada pelo prefeito, e as pessoas com mais de 60 anos, mas que não chegaram aos 65, não têm a gratuidade do transporte em Santos. O vereador Igor já falou, gostaria do seu comentário também. Olha, obviamente que eu sou a favor, tanto é que eu já votei 6 vezes favorável ao projeto, né? Votei 2 vezes no projeto do vereador Banha, sim, para gratuidade. Votei 2 vezes favoravelmente ao projeto do professor Igor, pela gratuidade. E votei também 2 vezes favorável pelo projeto do vereador Sadal Nakai. Mas votando consciente, sabendo que aquilo era inconstitucional, porque apenas o executivo é que pode legislar em cima do tema, né, até porque há um contrato vigente com a atual permissionária. Então, nós votamos consciente que era inconstitucional, mas torcendo sempre que o prefeito, de repente, aceitasse, acatasse o projeto ou então mandasse um substitutivo. Sim. Né? Tanto é que no dia da votação,
como ocorreu com o projeto do vereador Igor, como ocorreu com o projeto do vereador Sadal, e na última legislatura nós não estávamos lá, nem eu nem o Igor, mas apresentaram também outros 3 projetos idênticos. Isso sempre vem acontecendo. Então isso foi, na realidade, ou falta de informação do vereador de não conseguir interpretar a lei orgânica do município, tem lá para todos estudarem, né? É só você interpretar o texto. Ou então simplesmente foi no intuito de aparecer para a mídia, né? Falar, olha, eu sou a favor, mas eles não querem, né? E tentar enganar a população, né? Isso eu sou totalmente contrário. E o senhor então votou a favor dos projetos, mas votou também a favor do veto do prefeito. Não, eu nem estava em plenário. Para mim, das outras vezes, votamos favorável, o prefeito, infelizmente, obviamente, né, tem que vetar porque não é de competência do executivo, manda para a Câmara e passa em votação aprovada e pronto, não há votação nominal nem nada. Só que nesse caso, por mim, nem haveria votação nominal para isso, seria a mesma coisa, aconteceria a mesma coisa então, que ocorreu. O senhor não estava em plenário? E, não, eu estava no meu gabinete atendendo 2 munícipes, ali ao lado do plenário. Quando fui ver, quando comecei a ver lá, sim, não, eu falei, como assim, sim, não, se o projeto foi vetado, né? Pois é. Bom, um outro tema, senhores, é a questão política envolvendo o relacionamento entre o executivo e o legislativo. Há setores do governo insatisfeitos com o tratamento especial dado ao PSB, o Partido Socialista do vereador Igor Martins, pelo prefeito, que não foi aliado de primeira hora, teve candidato próprio à prefeitura em 2012, como foi o ex-vereador Fábio Nunes, e agora o PSB resolveu aliar-se ao PSDB do prefeito Paulo Alexandre e, por essa razão, ocupa 2 secretarias municipais, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Meio Ambiente. Isso está causando muita celeuma e até um certo ciúmes entre aqueles partidos aliados de primeira hora, como é o caso do DEM, do professor Kenny Mendes. Aliás, o vereador Douglas Gonçalves, em recente participação aqui no Jornal em Foque, disse que o DEM vai reivindicar também 2 secretarias junto ao prefeito, que é tratamento isonômico, assim como o PSB. Como é que o senhor vê essa questão, vereador Igor? De fato, o PSB está sendo privilegiado no governo municipal? Não, privilegiado não. Ele teve umas tratativas, o prefeito sempre procura ampliar sua base de apoio e no final do ano passado, para o começo desse ano, o PSDB se aproximou da liderança do PSB, propondo uma aliança, porque afinal de contas era praticamente só Santos que não era aliado do PSDB. Imagina, o nosso presidente estadual é vice-governador. Claro. A cidade vizinha São Vicente, aliada ao PSDB, e praticamente todo o interior, PSB aliado ao PSDB. Só Santos que era ainda independente, que tinha uma postura neutra. E o prefeito, procurando ampliar o seu leque de apoio, né, começou a namorar o PSB, né, quis nos ouvir, quis a nossa aliança e nós propusemos como devolutiva a nossa carta de intenções. Olha, se contemplar esse tipo de política, se aceitar esse tipo de comportamento, se aceitar a gente acaba se aliando. E foi isso que aconteceu. Agora, em relação a 2 secretarias, existe um pouco aí de confusão. Parece que a gente ganhou, como a gente diz, porteira fechada. Né? Do secretário até o contínuo, fomos nós que indicamos. Entraram os 2 cabeças, os 2 cabeças, que seria o Guga no meio ambiente, Fabião na Secretaria de Cultura e os adjuntos. Nenhuma outra função ou nenhum outro cargo foi preenchido pelo PSB. São funcionários de carreira ou já indicados por outros partidos. Sim. Então não há um privilégio, existe uma tratativa, uma aliança que foi estabelecida. E acredito que o prefeito, nessa reforma que ele está conduzindo, ele não só vai contemplar o DEM, como vai contemplar qualquer outro partido da base aliada. Aliás, o PSDB também está reclamando mais espaço. Mas o DEM, temos aqui um representante do DEM. O DEM vai reivindicar mais espaço para o prefeito, vereador, como que é o líder da bancada, Douglas Gonçalves? Olha, eu não sei. Eu acabei perdendo até um assessor jurídico, né? Que o Luciano Souza, o Guga, né? O secretário do Meio Ambiente, era meu assessor jurídico, né? Mas filiado ao PSB. Mas eu não vejo também, de certa forma, de obrigar a ter a secretaria, senão daqui a pouco a gente vai nós vamos começar a seguir o exemplo da Dilma e ter que criar mais secretarias aí, porque o que há de partidos aí
É que a base aliada do prefeito é significativa. Tem 19 vereadores. Exatamente. 90% de base aliada. Né? Imagina, senão a gente vai seguir o péssimo exemplo do governo federal, né? Mas de qualquer maneira o DEM está satisfeito, então? Olha, eu não posso falar pelo partido, né? Nós temos também o vereador Douglas, né? Que é o presidente municipal. Eu não posso falar pelo partido. Eu foco mais em tirar projetos do papel, aprovar leis, requerimentos, trabalhos. Eu estou mais focado nessa questão. Porque o DEM hoje controla, por meio do presidente Luciano Cassione, a Fundação Parque Tecnológico, que é hoje o espaço reservado ao DEM do governo municipal. Falando em espaço, vereador Igor, cogita-se muito no meio político que, a exemplo do governo de São Paulo, também em Santos haverá uma dobradinha PSDB, PSB, agora na sucessão do prefeito Paulo Alexandre, ele sendo candidato à reeleição, e o PSB indicando vice. Procede essa informação? Não que eu saiba. Não, acho que não procede, não. É muito cedo para se falar em reeleição. Fala-se no ex-vereador Fabião como vice. Olha, o Fabião é secretário da Cultura, né? Já existe um vice-prefeito, que aliás é muito atuante, que é o doutor Eustáquio. Não acho que haja essa, digamos, configuração política agora. Talvez daqui a um ano, né, as coisas já fiquem mais claras, se vai ou não haver essa aliança. Se houver, que seja para o bem da cidade, que seja para o bem dos dois partidos, a gente não vê de maneira nociva ou prejudicial. Eu só não seria, eu estaria sendo leviano de falar que já existe algo que não existe. E com relação à candidatura própria, porque o PSB sempre lançou, pelo menos nos últimos pleitos, sempre lançou candidatos próprios. Então, o PSB é uma das coisas mais interessantes no PSB, que ele é extremamente aberto à militância, aos membros do diretório. Tudo é discutido abertamente, se vai haver uma posição própria, se vai haver uma coligação, se vai entrar como vice, se não vai entrar. Tudo é discutido dentro da nossa plenária. Então, por enquanto, não foi aberto esse tema. O Benedito Furtado, que é o presidente do partido, líder da bancada, não convocou ninguém para essa discussão. Então, não tem nada acertado sobre se vai ter uma candidatura própria, se vai estar ligado ao PSDB, se não vai, portanto, nada declarado. E com relação ao DEM, o DEM pretenderia, vereador Kenny, lançar um candidato próprio à prefeitura ou, de repente, indicar o vice do prefeito Paulo Alexandre, já que é um aliado de primeira hora? Lançar candidatura própria, não. Tanto eu como o vereador Douglas somos vereadores de primeiro mandato, né? Acabamos de completar a metade do nosso primeiro mandato, eu não vejo isso. Vice até poderia, seria interessante, claro. Afinal de contas, o DEM é um aliado nacional, né, do PSDB, não apenas municipal ou estadual. E é o principal aliado do PSDB é o Democratas. Sim. Eu veria isso com bons olhos, sim, numa vice-prefeitura, mas como bem disse o professor Igor, quem decidisse é o prefeito, né? Seria leviano também começar a interessados não faltam, como você vê, né? Do DEM ao PSB, passando pelo PTB, que controla hoje a vice-prefeitura, entre outros, aliás, PMDB, também fala-se muito do PMDB. Principalmente no segundo mandato. No segundo mandato, né? No segundo mandato, obviamente, quem estiver de vice já está encaminhado para suceder o prefeito Paulo Alexandre em 2020. Daí a importância da vice-prefeitura desde já. E política a gente sabe, eleições, essas alianças começam a ser feitas muito antes do que normalmente as fontes dizem, né? Porque tem que ser assim mesmo. Senhores, nós teríamos mais a conversar, mas os senhores sabem, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Muito obrigado, vereador Kenny, pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Eu que agradeço, sempre um prazer enorme estar aqui, principalmente na TV Santa Cecília, que é a minha segunda casa, aliás, minha primeira, né? Estou aqui há 18 anos, um prazer enorme, Chico. Muito obrigado, vereador Kenny mesmo. Muito obrigado, vereador Igor, pela participação. Eu que agradeço. Eu posso fazer um convite rápido? Por favor, rapidamente. Amanhã, na Câmara Municipal, às 18h30, vai haver a tão esperada, tão aguardada audiência pública sobre os food trucks, que são esses caminhões, essas vans que vêm se instalando de uma maneira meio silenciosa e até perigosa na cidade. Então amanhã eu vou receber os representantes dos Cirrores, da Liga Gourmet, food trucks, Vigilância Sanitária, Prefeitura. Então, para aqueles que querem
ver a nossa atuação amanhã, 18h30, na Câmara Municipal. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Participem, portanto, dessa audiência pública. Chegamos ao final, senhores. Muito obrigado pela presença. Vereador Kenny, vereador Igor, a Cris, a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.